Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Senhor Jesus, estamos de volta com a nossa exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo e continuando hoje na sequência, capítulo 6, do verso 3 até o verso 16. Estamos começando num horário diferenciado, tivemos alguns problemas técnicos no início, mas agora já estamos de volta e na expectativa de que dessa feita tudo então vai dar certinho. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse momento de exposição bíblica e em seguida nós passaremos ao estudo. Oremos. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos traga conforto nesses dias de crise, através da exposição da Tua Palavra. Te agradecemos por cada pessoa que nos assiste, que nos segue. Nós pedimos que o Senhor trate a cada um de acordo com a necessidade dessa pessoa. Oramos pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, pelos governadores, prefeitos, todos que estão em autoridade, pedindo que o Senhor dê sabedoria e discernimento nessa hora, ó Deus, em que precisamos de governantes sábios para ajudar o povo a sobreviver a essa grande calamidade que veio sobre nós. Abençoa também Tua igreja em todo lugar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa exposição em 1 Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Em breve nós estaremos divulgando qual será o novo livro alvo das nossas atenções aqui nessa programação. Mas, por enquanto, vamos nos ocupar com as instruções finais que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo aqui, no capítulo 6 da sua carta. No verso 3 até o verso 10, ele volta a falar a respeito dos falsos profetas. Em seguida, em contraste, ele diz como Timóteo deveria se comportar no seu ministério pessoal ali em Éfeso, do verso 11 até o verso 16. Depois ele traz uma admoestação aos crentes ricos da cidade de Éfeso, uma admoestação inclusive bem pertinente para os nossos dias também, está aí de 17 a 19, e conselho final a Timóteo do verso 20 ao verso 21. São 4 blocos de instruções no capítulo 6. Nós iremos hoje ver as 2 primeiras instruções que eu mencionei aqui, uma vez que o nosso tempo ele é bastante limitado e o material é bem rico. Então, em primeiro lugar, as novas orientações que Paulo dá a Timóteo com respeito aos falsos profetas, que está aí do verso 3 até o verso 10, por gentileza, acompanhe a leitura. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atornam com muitas dores. Nós já vimos que Paulo tinha dado várias instruções a Timóteo aqui nessa carta a respeito dos falsos mestres que haviam se infiltrado na cidade de Éfeso. Aliás, uma das missões de Timóteo ali na cidade era confrontar esses falsos mestres e confrontar o falso ensino deles, esclarecendo a verdade do Evangelho e dizendo em que eles estavam errados. Essa heresia lá em Éfeso era uma combinação de legalismo judaico com gnosticismo pagão, uma mistura perniciosa e perigosa que estava se espalhando como câncer
vamos usar a expressão vírus, não é? Que está bem atual, estava se espalhando como um vírus pela igreja. E era preciso que Timóteo tomasse medidas para combater aquela disseminação. E já havia membros das igrejas de Éfeso contaminados por essas ideias, particularmente muitas mulheres, o que explica a atenção que Paulo dá às irmãs em Cristo aqui. Tem várias passagens em que ele se dirige diretamente a elas e regulando o comportamento delas, exatamente porque havia essa influência no meio da classe feminina ali na igreja de Éfeso. E agora, no final da carta, Paulo volta a alertar Timóteo para o perigo dos falsos mestres e coloca algumas instruções a respeito deles. Particularmente, Timóteo deveria identificar os falsos mestres, juntamente com os presbíteros da igreja, e tomar algumas medidas. E Paulo coloca pelo menos 3 marcas aqui do falso mestre, 3 características deles, pelas quais Timóteo poderia reconhecê-los, identificá-los e tomar as medidas que fossem necessárias para prevenir a disseminação do ensino deles. Primeiro, eles ensinavam uma doutrina diferente da doutrina apostólica, conforme nós lemos aqui no verso 3. Se alguém ensina outra doutrina, por mais que as pessoas não gostem da palavra doutrina, entretanto, ela é bem bíblica e ela é usada para sumariar, sintetizar o ensino do Evangelho. O Evangelho não é somente um meio pelo qual, e também o meio pelo qual nós nos reconciliamos com Deus mediante Jesus Cristo, mas ele é também uma doutrina, porque ele tem uma série de proposições, ele tem uma série de ensinamentos, de fatos, de declarações que são nos dadas como sendo expressão da verdade e que requerem que nós as entendamos e que nós concordemos com ela. Então, é por isso que Paulo, com frequência, especialmente aqui nas pastorais, ele se refere ao Evangelho como sendo uma doutrina. O problema daqueles mestres em Éfeso é que eles estavam ensinando uma outra doutrina, ou seja, um evangelho diferente daquele que Paulo havia anunciado. E aqui, perceba, como está claro, uma vez que Paulo diz que eles estão ensinando outra doutrina, significa que tem doutrina certa e doutrina que não está certa, é outra doutrina. Eu sei que para muita gente é tudo relativo, a verdade é relativa, o evangelho é relativo, mas não parece que era assim que o apóstolo Paulo pensava. Ele dizia para Timóteo: Timóteo, toma cuidado com esse pessoal que ensina uma outra doutrina, ou seja, uma doutrina diferente dessa que eu ensinei e que, portanto, é a doutrina padrão, é a doutrina apostólica. E essa era a primeira marca do falso mestre. Ele ensinava uma doutrina outra, que não aquela que havia sido ensinada pelo apóstolo Paulo. Segundo, ainda no verso 3, Paulo diz que ele não concorda, não Paulo, né, o falso mestre, ele é reconhecido pelo fato de que ele não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. As sãs palavras do Senhor Jesus Cristo significa as palavras verdadeiras que o Senhor Jesus Cristo proferiu e ensinou, ou as palavras verdadeiras a respeito da pessoa de Cristo. Provavelmente, Paulo está se referindo ao fato de que se referindo ao ensino de Cristo, que já circulava àquela altura, não somente através da tradição oral preservada pelos apóstolos e discípulos de Cristo, mas também em fragmentos, em escritos, em textos que colecionavam os ditos de Jesus. Alguns evangelhos talvez já estavam circulando. O ponto é que as palavras de Jesus, que serviam de base e fundamento para o evangelho, elas eram esse referencial e os falsos mestres não concordavam com essas palavras verdadeiras, eles discordavam, eles divergiam daquilo que Cristo havia ensinado. A terceira marca aqui, com relação ao ensino, é que eles também não concordavam, os falsos mestres não concordavam com o ensino que é segundo a piedade final aí do verso 3. Aqui é outra maneira de Paulo dizer do ensino segundo o Evangelho. Nós já vimos que aqui nessa carta a palavra piedade ela sempre é usada para se referir ao Evangelho, porque o Evangelho produz essa atitude piedosa, de devoção, de comunhão com Deus, de submissão e aceitação do nosso Deus. Então, por isso que Evangelho e piedade são identificados aqui nas cartas pastorais. Então, em resumo é isso. Timóteo, falsos mestres. Primeiro, o ensino deles
eles ensinam outra doutrina, eles não se contentam, eles não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus e nem com o ensino que produz a piedade, que é o nosso Evangelho. Uma outra marca do falso mestre pela qual Timóteo poderia, junto com os presbíteros, identificá-los e tomar providências, era quanto ao caráter. E Paulo tem aqui algumas características mencionadas do verso 4 até o verso 5. Ele diz no verso 3, se alguém não concorda ou se alguém ensina uma outra doutrina, aí vem o verso 4. Ele é enfatuado e nada entende. Enfatuado quer dizer, ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele pretende conhecer, mas ele nada sabe, na verdade, nada entende. E esse era o traço dos mestres lá em Éfeso. Eles se apresentavam como doutores da lei, enfatuados, arrogantes, conhecedores de mistérios profundos, que era a marca do gnosticismo, conhecedores de toda a legislação, das fábulas e dos mitos judaicos, ostentando conhecimento, mas no fundo, diz o apóstolo Paulo, eles não entendem nada, eles não têm o verdadeiro conhecimento do Evangelho, de Deus, do caminho da salvação, da graça que foi revelada em Cristo Jesus. Segunda coisa, com relação ao caráter deles, é que eles têm mania, estou no verso 4, eles têm mania por questões e contendas de palavra. Essa expressão na língua grega, ela quer dizer mais ou menos o seguinte, eles são maníacos por isso, é como se eles tivessem uma doença, eles não conseguem se livrar disso. A melhor expressão é essa mesmo, eles têm mania, né? São maníacos por brigar, é o desejo deles, eles querem passar o tempo todo, nas palavras de Paulo aqui, envolvidos em questões e contendas de palavras. Não é que a gente não possa levantar questões e a gente não possa discutir, procurando alcançar um conhecimento maior da verdade, mas é que esses falsos mestres tinham mania por isso. Era, vamos dizer assim, era o que marcava o ministério deles, polêmica, discussão, provocação e por aí vai. E aí vinha o resultado disso, não é? Que o resultado dessa mania por contendas, desse orgulho de pessoas que nada entendem, o resultado é, final do verso 4, disso nascem, olha a lista, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim. Altercação é discussão que não tem fim. Era isso que o caráter daqueles falsos mestres produzia esse tipo de sentimento nas pessoas, de briga, de conflito, de divisão, trazendo racha e separação dentro da igreja e discussões que não tinham fim, que não acabavam. Então, pense nisso antes de você começar a discutir com uma pessoa que tem mania por polêmica, porque não tem fim. É como pegar uma onça pelo rabo, né? Não tem fim. Você vai argumentar, você vai raciocinar, você vai explicar, mas não sempre volta, sempre volta. Por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é não responder ao tolo segundo a sua tolice. É melhor deixar essas pessoas falando sozinha. Gente que gosta de briga, gente que tem mania por provocação, por discussão, é melhor deixar essas pessoas. Na verdade, essa foi a orientação que Paulo já tinha dado a Timóteo aqui nessa mesma carta, dizendo para ele que não convinha que o servo de Deus vivesse em altercações, em discussões inúteis, que acabam sem produzir benefício nenhum, a não ser prejuízo na vida daqueles que escutam. A terceira característica, lembrando, falsos mestres, ensinam outra doutrina, têm mania por discussão, e terceiro, eles têm intenções impuras, eles têm intenções falsas. Verso 5, ele diz aqui, Paulo se referindo aos mestres, diz assim, eles são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo se refere a eles como sendo pessoas com a mente pervertida. A gente pode entender o pervertido aqui de duas maneiras. Pervertida no sentido de torcida, ou seja, eles tinham um problema mental, eu até anotei aqui, eles tinham perdido o juízo, poderia ser traduzido dessa maneira. Ou a palavra pode ser tomada numa conotação moral, eles tinham pervertido a sua mente de forma que
perversamente eles tinham más intenções. Talvez seja esse o sentido que Paulo está dizendo aqui. A mente deles foi pervertida, torcida para o mal. É uma mente inclinada para o mal. Seus pensamentos são obscuros, são pensamentos egoístas. Como de fato, em seguida, Paulo diz que eles são privados da verdade. Ou seja, eles não têm conhecimento da verdade. Eles não têm a verdade como possessão deles, embora eles se apresentem com toda aquela arrogância, com todo aquele falatório, mas eles são homens privados da verdade, eles não conhecem a verdade de Deus. E, por isso, olha agora, final do verso 5. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Essa é a motivação permanente de falsos mestres. Você sabe por que tem falsos mestres na igreja? Porque eles supõem que a piedade é fonte de lucro, ou, em outras palavras, eles acham que pode enriquecer com o cristianismo. Eles veem o cristianismo como um negócio ou como uma fonte de lucro, pelo qual eles podem angariar recursos pessoais e tirar benefício. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Lembrando que piedade aqui significa o evangelho. E, no caso, o cristianismo. Então, é essa a intenção do falso mestre. Era essa a intenção dos mestres lá em Éfeso. Eles queriam se impor na igreja, eles queriam ganhar ascendência na igreja, a liderança da igreja, para daí tirar lucro pessoal, financeiro para eles. Lucro financeiro para eles. E essa é a característica, como eu disse, que tem acompanhado todo falso profeta na história do cristianismo. Todo falso profeta. No final, é exatamente isso que eles querem. A mente é pervertida, são privados da verdade, gente que tem mania por discussões, gente que ensina uma outra doutrina, não se conforma com as palavras do Senhor Jesus, tem que inventar alguma coisa. Você tem aqui o quadro do falso mestre. Paulo termina essa parte aqui de descrever o caráter e as ações do falso mestre, para que Timóteo pudesse identificá-los, fazendo uma espécie de parênteses para uma reflexão sobre essa questão de lucrar com o Evangelho, que está aí do verso 6 até o verso 8, onde ele traz aqui lições muito, muito preciosas. E eu quero destacar 3 aqui nesses versos de 6 a 8. A primeira é que ele diz que, de fato, o Evangelho é fonte de grande lucro com contentamento. Veja só, verso 6. De fato, grande fonte de lucro, piedade com contentamento. Eu repeti aqui, ipsis literis, não é? O que é que ele quer dizer? Está meio truncada a frase, mas o que ele quer dizer é o seguinte. Ele tinha dito no verso anterior, esse pessoal pensa que o Evangelho dá lucro financeiro. E agora ele diz, o Evangelho de fato dá lucro, mas o contentamento, é esse o lucro do Evangelho. Nos ensinar a viver satisfeitos e contentes em toda e qualquer situação. Esse é o único lucro verdadeiro que o Evangelho traz e o lucro que ele dá. É verdade, diz o apóstolo Paulo, existe um lucro no Evangelho, mas esse lucro é o viver contente. É isso que o Evangelho nos ensina. Aí, no verso 7, Paulo argumenta e traz a verdade nua e crua que a gente se esquece constantemente. Porque nada temos trazido para esse mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Veja como Paulo coloca as coisas de maneira bem direta. Nós não trouxemos nada para esse mundo, nós nascemos absolutamente nus, sem nada, sem nem a roupa do couro. E quando nós morrermos, nós também não levaremos nada desse mundo para a eternidade. Qual é a conclusão que o apóstolo Paulo tira então? Se eu quando nasci não tinha nada e quando eu morrer não vou levar nada, veja o verso 8. Se eu tiver aqui nesse mundo sustento, o pão de cada dia, e com que nos vestir, eu vou estar contente. Esse é o contentamento que o Evangelho me dá. O Evangelho me ensina a minha pobreza, ensina a minha miséria como ser humano, como pecador que eu sou, que eu não trouxe nada para esse mundo, também não vou levar nada desse mundo para a eternidade que se aproxime, que vem depois da minha morte, e que se eu aqui nesse mundo eu tenho com que me sustentar, o pão de cada dia, e se eu tenho com que me vestir, que eu esteja contente. Esse é o lucro do Evangelho, como ele disse no verso 6. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Essa é uma palavra que precisa ser repetida e dita nos nossos dias, especialmente quando as pessoas estão tão aflitas, angustiadas e preocupadas em perder os seus bens, perder as suas posses e a sua segurança. Eu entendo isso e eu não estou dizendo que é um absurdo um crente não ficar ansioso, um crente ficar ansioso ou preocupado. É natural, na verdade, que a gente fique com receio, que a gente fique preocupado com relação ao futuro, que a gente vai perder aquilo que a gente conquistou com o nosso trabalho, com o nosso esforço, e de repente vai tudo embora em poucos meses, por conta de uma calamidade brutal como essa que veio sobre nós. Mas é aqui que o Evangelho nos ensina a enfrentar essa situação de maneira diferente do mundo. Ele nos mostra o verdadeiro contentamento. Ele nos ensina a viver com pouco. Todos nós podemos viver com menos do que nós temos. Todos nós podemos. E nós podemos, além disso, receber esse contentamento que vem da parte de Deus, consolando os nossos corações. Nós podemos dividir o que nós temos com os mais pobres, os mais necessitados. Essa pandemia nos ensina tudo isso. Por isso essa palavra aqui, ela é tão relevante, ela é tão importante. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada trouxemos para esse mundo, nada vamos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que Deus aplique essa lição em meu coração e no seu também. Depois disso, Paulo retorna às intenções dos falsos mestres. Lembra que eu disse que aqui é um parênteses, no verso 6 até o verso 8. Depois ele retorna aqui, no verso 9 e 10, as intenções dos falsos mestres, descrevendo os perigos que as pessoas correm quando elas têm a intenção de enricar e de ficar ricas, especialmente com as coisas de Deus. Primeiro, elas ficam sujeitas a cair em grandes tentações que vão arruinar sua alma. Verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Reflita no que Paulo está dizendo aqui. Os que querem ficar ricos, não é proibido querer ter alguma coisa, subir na vida, ter um emprego melhor, uma empresa maior, ter um padrão social melhor, não tem nada errado nisso. O problema é quando você faz disso a razão da sua existência e você só encontra contentamento nisso, já falei disso nos versos anteriores, ou quando isso é feito às custas do Evangelho, como era o caso dos falsos mestres. Eles queriam ficar ricos a partir da piedade, a partir do cristianismo, a partir do uso errado da igreja cristã, da qual eles queriam se apoderar. Ao querer fazer isso, eles vão cair em tentação e cilada. Uma pessoa que quer enricar de qualquer maneira, que faz disso o alvo da sua vida, ela vai cair em tentações e ciladas. As ciladas são muitas. Fazer negócios desonestos, sonegação de impostos, fazer sociedades com gente que não presta. A lista é enorme de crentes que estão com a vida arruinada, exatamente porque eles fizeram disso, do contentamento nas coisas materiais, o alvo de sua vida, desconhecendo o contentamento que vem do Evangelho. Então, essas pessoas, elas estão sujeitas a cair em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas, muitos desejos insensatos. Paulo diz aqui que eles afogam os homens na ruína e na perdição. Afogam como um mar revolto esses desejos perniciosos, insensatos, essas ciladas e tentações, elas vão afogando a pessoa até que finalmente elas se arruinam completamente. Não são poucas as pessoas, os crentes em Jesus Cristo, que tiveram sua vida arruinada, a vida emocional, a vida espiritual, o relacionamento, o seu casamento, a sua família, destruídos por essa paixão, por esse desejo de enricar, de só pensar em dinheiro e de ter o dinheiro como a razão do seu contentamento aqui. Paulo explica no verso 10, dizendo o seguinte: por que isso acontece com as pessoas? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, como de vez em quando a gente ouve aí a pessoa falando. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, esse amor que deveria ser dado em primeiro lugar a Deus e ao Senhor Jesus,
e ao próximo, e que você canaliza para o dinheiro, o amor que você tem pelo seu dinheiro é a raiz de todo tipo de mal que pode acontecer na sua vida. Porque uma vez que você faz do dinheiro, você faz dos recursos financeiros, você faz dos bens materiais a fonte da sua satisfação e contentamento aqui nesse mundo, isso vai afogar você, isso vai arruinar você, isso vai trazer males acima de males. Por dinheiro, filhos brigam sobre a herança dos seus pais, casais se separam brigando por conta de bens materiais, os melhores amigos, eles se tornam inimigos por conta de dinheiro também. Pessoas se tornam avarentas, insensíveis por conta do amor ao dinheiro. A lista de males relacionados com o amor ao dinheiro é muito grande. E essa pandemia que veio sobre nós, esse isolamento, essa crise que veio sobre nós, eu tenho certeza que está sendo usada por Deus para que nós possamos enxergar isso, porque agora nós estamos olhando os bens materiais de uma outra perspectiva, não é verdade? Diante da possibilidade de virmos a ficar desempregados ou subempregados ou a passar necessidade, as coisas agora ganham uma outra perspectiva. É como se Deus sondasse o nosso coração e perguntasse: quem é realmente o seu Deus? A quem você realmente serve? Onde está o seu contentamento? A sua alegria está em quê? A sua alegria está em quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Final do verso 10, Paulo diz: e alguns cristãos, nessa cobiça se desviaram da fé. Se desviaram da fé, porque é incompatível. Não dá para você amar o dinheiro e você permanecer na fé. Então, por conta do amor ao dinheiro, não poucos se desviaram da fé, se desviaram da verdade do Evangelho em Cristo Jesus, voltaram atrás, abandonaram a Cristo, abandonaram a Deus para seguir esse dinheiro, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Final do verso 10, se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Dores temporais aqui, dores resultantes dos conflitos, da angústia, da falta de paz, da consciência pesada, da culpa, e castigos temporais que Deus aflige, com os quais Deus aflige todos os idólatras e todos aqueles que viram suas costas para a verdade do Evangelho. Então, recapitulando o que nós vimos até agora, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você vai reconhecer o falso mestre por isso aqui. Primeiro, ele ensina uma outra doutrina, ele não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus. Segundo, ele tem um caráter arrogante, mania por discussões. E terceiro, ele visa o lucro, ele está atrás do dinheiro. E aí Paulo então faz um parêntese para dizer que o lucro que o Evangelho nos dá é o contentamento com o sustento e com a vestimenta aqui nesse mundo, que pode nos faltar tudo, mas se nós temos o nosso Deus, se temos o perdão e a vida eterna mediante Jesus Cristo, nós estaremos contentes. E aí Paulo avisa Timóteo: Timóteo, você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males, e que não são poucos que se desviaram da fé, afogado por estas concupiscências. Vamos agora para a parte final da exposição de hoje, que está aí do verso 11 até o verso 16, que é um apelo que Paulo faz a Timóteo para se comportar de maneira diferente da maneira dos falsos mestres. Vamos ler o texto. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Esse apelo aqui, ele é marcado pelo contraste, logo no início do verso 11, com o que foi dito antes. Paulo tinha dito: falso mestre é assim, Timóteo, ele age dessa maneira, ele se comporta assim. Tu, porém, ou seja, em contraste a eles, é isso que o porém significa, você vai fazer uma coisa diferente. Timóteo aqui é chamado por Paulo no verso 11 de ó homem de Deus. Essa expressão, ela poderia ser usada de qualquer cristão ou cristã, qualquer irmão e irmã em Cristo, mas na verdade ela é usada aqui no sentido técnico. Se refere ao ministro do Evangelho,
se refere ao pastor que foi colocado ali, como ali em Éfeso, a Timóteo, que foi colocado ali, como ministro do Evangelho para colocar em ordem as coisas que eram necessárias, para pastorear o rebanho. Nesse sentido, ele é homem de Deus. No Antigo Testamento, esse título, homem de Deus, ele é usado para Moisés, é usado para Josué, e representa e simboliza aquela pessoa que é enviada por Deus para fazer a sua mensagem num determinado local. Particularmente aqui, Timóteo, enviado da parte de Deus, através de Paulo, para cuidar da igreja de Éfeso. Tu, porém, ó homem de Deus. Ao fazer isso, ao chamar Timóteo de homem de Deus, Paulo como que está dizendo a Timóteo? Lembra quem você é. Você é servo do Altíssimo, você é homem de Deus. Portanto, você não pode se comportar como esses falsos mestres. Você não pode ter mania por altercação, viver atrás de dinheiro. Você não pode ensinar uma outra doutrina. Você é um homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, você não vai se comportar como essas pessoas. E aí, então, Paulo dá a Timóteo algumas orientações ou exortações, ou mesmo um apelo sobre algumas coisas que ele deveria fazer. Olha a lista aqui. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Fuja da paixão pelo dinheiro. Fuja da atitude desses falsos mestres. Segundo, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Em vez de ser uma pessoa que promove discussões, promove polêmica de palavra, alguém que é faccioso, alguém iracundo, que vive metido em briga, siga a mansidão, siga a paz, siga a justiça, o amor, a constância. Terceiro, combata o bom combate da fé. Não como esses homens estão fazendo aí, brigando e altercando, mas existe um bom combate, que é a pregação do Evangelho, é o ensino a respeito de Deus e do Senhor Jesus, que é o pastoreio de ovelhas, que é buscar o perdido e o desgarrado, que é manter-se firme, que é instruir, exortar e encorajar o povo de Deus. Combata o bom combate, Timóteo. Esse é o combate no qual você deve envolver, e não na discussão de palavras, que não vão levar absolutamente a nada. Quarto, tome posse da vida eterna, Timóteo, para a qual você foi chamado e da qual você já fez boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo já havia sido chamado por Deus para receber a vida eterna, desde quando ele conheceu o Evangelho, quando criança, foi instruído nas Sagradas Letras, converteu-se em Cristo Jesus. E ele fez a boa confissão, ele professou a sua fé diante de testemunhas. Aqui uma referência que Paulo está fazendo, aquele ato que fazia parte da fé cristã desde os primórdios e que faz até o dia de hoje, de que uma pessoa que foi salva em Cristo, que crê em Jesus, ela professa isso, como Jesus disse, aquele que me professar, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, você já professou a Cristo Jesus diante de muitas testemunhas, mas agora toma posse da vida eterna, se apodere plenamente da vida eterna e de tudo que ela representa. É disso que a gente tem que tomar posse. Você não conhece a expressão? Toma posse? Pois é. Tome posse da vida eterna que você já recebeu em Cristo Jesus. Apodere-se plenamente de todos os benefícios de Cristo através do Evangelho. E aí, do verso 13 até o verso 16, tem um apelo muito solene que Paulo faz a Timóteo e que começa com uma conjuração. Ele conjura Timóteo, ele põe Timóteo debaixo de juramento. Veja como ele diz aqui no verso 13. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está chamando Timóteo e dizendo, Timóteo, eu estou te chamando aqui perante Deus. Agora, Deus está na nossa conversa, não é só eu e você. Eu estou invocando a Deus aqui, para ele ouvir o que eu vou te dizer. E não somente Deus, mas também Jesus Cristo. Então, nós aqui, reunidos, por assim dizer, eu digo a você, Timóteo, na presença de Deus, que é o que preserva todas as coisas, preserva a vida de todas as coisas, e diante do Senhor Jesus, que Ele próprio já fez diante de Pilatos a boa confissão, quando o Senhor Jesus, perguntado
e inquirido pelas autoridades e por Pilatos, ele declarou a verdade a respeito do reino de Deus e a respeito de ser ele um Messias. Ele já tinha feito isso, ele não temeu o homem, ele diante das autoridades, ele professou a verdade. Então, diante do Senhor Jesus, que já deu o exemplo, e de Deus que preserva a vida de todos e que, portanto, pode sustentar você, Timóteo, eu digo a você, guarde o mandato imaculado. O mandato aqui é o mandato de pregar o Evangelho, é o Evangelho em si. Paulo queria que Timóteo guardasse imaculado, que ele não maculasse com falsos ensinos, com a mentira, com a heresia, e que ele fizesse isso até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo é uma referência à parousia, ou a sua presença, o seu retorno visível em glória, publicamente, fisicamente aqui a esse mundo, que é a esperança do crente, é aquilo que nós aguardamos. O Senhor Jesus vai se manifestar, mas até lá, até a vinda do Senhor Jesus em glória, eu te conjuro, Timóteo, eu te exorto, diz o apóstolo Paulo, que você guarde esse evangelho, que você preserve a verdade, que você conserve a sã doutrina, que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E ele termina da seguinte maneira: quando Cristo se manifestar, então há de ser revelada em sua época a verdade a respeito de Deus. Veja só como ele diz aqui no verso 15, depois de dizer que ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação, estou no verso 15, em suas épocas, porque nós não sabemos quando vai ser, mas o Senhor sabe, determinadas, Deus já determinou o dia da vinda do Senhor Jesus, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier em glória, é até lá que você deve guardar o evangelho puro. Quando ele vier em glória, essa manifestação que se dará no tempo apropriado, determinado por Deus, Deus já tem a época marcada. Então, a vinda de Cristo vai manifestar aquilo que nenhum homem jamais pôde ver antes, que é a glória plena do nosso Deus na face de Cristo. Veja como ele se refere a Deus aqui, dizendo no verso 15, que quando Cristo vier, há de ser revelada. Essa manifestação vai ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Lembre que imortalidade, ele é um atributo ou é uma característica que nos foi conferida por Deus, mas somente Deus tem a plena imortalidade, porque ele existe para todo sempre, de todo sempre. Ele era, ele é e sempre será. Nós nascemos um dia e depois da morte nós continuaremos a existir ou na presença de Deus em alegria e gozo ou no sofrimento eterno no inferno. Mas Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. É uma maneira de Paulo dizer que Deus, ou a visão de Deus, ou contemplar a Deus está acima de nós, é inacessível. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ou seja, esse Deus que é imortal, que habita em luz inacessível, que nenhum homem jamais viu. Você me pergunta, mas e Moisés, e a sarça ardente, e aquelas manifestações do Antigo Testamento? É o que a gente chama de teofanias. São manifestações da glória de Deus, mas a pessoa de Deus, o ser de Deus, que é Espírito puríssimo, perfeito, que habita em luz inacessível, nenhum homem jamais viu, nem pode ver. Moisés queria contemplar a glória de Deus, e isso lhe foi negado. O que lhe foi dado foi uma teofania, uma perspectiva da glória de Deus, mas nenhum homem jamais viu a Deus, porque ele habita em luz inacessível e somente ele tem imortalidade. Mas quando o Senhor Jesus se manifestar, nós veremos a Deus na face de Cristo, porque em Cristo habita plenamente toda a plenitude da divindade. Ele é a expressa imagem de Deus. E na sua manifestação nós veremos aquilo que não é possível ver agora, que é o Deus invisível, que habita em luz inacessível. Paulo termina dizendo: a ele honra, poder e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Eu queria terminar aqui com, primeiro, uma palavra de exortação aos meus colegas pastores que porventura estejam nos seguindo e escutando nesse momento. Queridos, vamos examinar os nossos motivos. Não são poucos os pastores que se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores e que foram arruinados por causa do amor ao dinheiro, por conta da cobiça, por conta de ter a sua satisfação nas coisas desse mundo. Por que nós fazemos as coisas? Por que nós servimos o Evangelho? O que é que nos motiva realmente? Examinemos o nosso coração. Outra palavra que eu daria para você e para mim ao final dessa exposição é a necessidade de buscar a fidelidade em nosso ministério. Você viu a preocupação de Paulo aqui com Timóteo. Timóteo, esse pessoal ensina outra doutrina. Se existe uma doutrina que é diferente da verdadeira, significa que nós temos que conhecer bem a verdadeira, estudar a palavra, meditar na palavra, ser diligente no estudo da Bíblia, para que a gente ensine a verdade para os membros da nossa igreja. Também o apóstolo Paulo, e aqui, querido pastor, querido colega de ministério, eu sei que esse é um momento difícil, especialmente se você é pastor de uma igreja de poucos recursos, cujos membros, vários já ficaram desempregados, tiveram redução salarial ou estão passando por dificuldade, e você está aflito, está preocupado com o sustento da sua família, você tem mulher, você tem filhos, eu compreendo perfeitamente isso. E aqui eu queria trazer essas palavras de consolo do apóstolo Paulo, de que Deus nos dá o contentamento, e que se nós tivermos sustento e com que nos vestir, estejamos por isso alegres, porque Deus, nada trouxemos para esse mundo e também nada levaremos dele. Deus terá misericórdia de nós, Ele haverá de suprir as nossas necessidades, confiemos nele. E por último, uma palavra a você que é membro de uma igreja. Eu queria que você refletisse agora naquela expressão que é muito popular, não é? Não toque no ungido do Senhor. Como é que fica essa expressão diante dessa exposição aqui? É claro que tem gente que se passa por ungido do Senhor. Nós temos que verificar tudo o que os ungidos do Senhor estão dizendo e comparar à luz da Escritura, porque se ele ensina uma outra doutrina, ele pode ser ungido, mas não pelo Senhor. Se a motivação dele é dinheiro, ele pode ser ungido, mas não pelo Espírito Santo. Então, examinai todas as coisas. Isso aqui tudo foi dado exatamente para que os cristãos não sejam ingênuos. Existem falsos mestres. Por isso nós precisamos discernir e só podemos fazer isso a partir da Escritura, a partir do ensinamento bíblico. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante conhecer o que a Bíblia diz e não viver de jargões evangélicos, de experiências e de eventos evangélicos, de chavões evangélicos, mas de boa doutrina, de Bíblia que vai nos ajudar a discernir quem são aqueles mestres dos quais nós devemos fugir. Portanto, querido, não se deixe enganar. Peça a Deus discernimento, peça que Ele lhe dê graça para reconhecer os bons obreiros, ame os bons pastores. Há muitos pastores fiéis no nosso país, passando por necessidade, passando por dificuldade. É uma boa oportunidade de você abençoá-los, de ajudá-los também, mas fuja dos falsos mestres. Fuja desses homens que ensinam outra doutrina e que não têm nenhum interesse a não ser, de fato, o lucro pessoal. Vamos orar. Pai querido, abençoa a Tua igreja. Defende-a, Senhor, do erro. Livra-nos de homens maus e dá-nos a Tua graça para ficarmos firmes na Tua palavra. Tem misericórdia do nosso país, da igreja evangélica no Brasil, que precisa ser purificada, santificada, que precisa ser confrontada, Senhor, com a realidade que essa pandemia tem trazido à tona. Quebranta-nos, humilha-nos, aviva-nos, derrama Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, com poder e autoridade, dando um grande avivamento espiritual. E perdoa-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria, terminando, lembrar a você que a livraria da nossa igreja está funcionando, entrega a domicílio aqui em Recife, e que você pode consultar o catálogo e fazer pedidos e acertar a compra dos livros através do Instagram da livraria. É só você entrar no Instagram e colocar a livraria de primeira e vai cair bem no link. Ou se você prefere usar o WhatsApp, anota aí, 81, que é a área de Recife, 9349-3057. Bons livros para que você aproveite a quarentena para estudar
bons livros de teologia, para que você possa estudar teologia bíblica, sistemática, apologética e conhecer bem o que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Tenha uma boa noite, Deus o abençoe e até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Expondo as Escrituras.